Número 6 é o ofício, tá? Bom, o que é um ofício, gente? Ó, o ofício, ele é quase que exclusivo, né, do serviço público, ele é mais usado no serviço público, na comunicação entre chefias, né, e com o público externo, que é quando é mais usado o ofício, tá bom? Bom, então, ó, continuando aqui a nossa aula, vamos falar, eu estava falando para vocês a respeito do ofício, tá? O ofício, então, como nós falamos, ele é mais das repartições públicas. E na empresa privada, ele é utilizado quando ele é dirigido ao serviço público. Então, imagina que a sua empresa precisa mandar um ofício para a prefeitura, por exemplo, né? A uma autoridade. Aí, assim, por exemplo, lá na escola, algum tempo atrás, a gente precisou fazer uma solicitação para a Secretaria de Educação. Aí a própria secretária ela falou para mim, manda para mim um ofício pedindo isso que você está precisando. Né? Então, é muito comum. Às vezes, da repartição pública, da repartição privada, né, das empresas particulares, mandarem um ofício para a repartição pública. E entre eles, entre as repartições públicas, isso é muito comum também, tá? E nesse caso, ó, quando você for fazer um ofício, você tem que observar o tratamento que o cargo exige, ou que o departamento, a instituição exige, tá? Quer dizer, o ofício ele pode mudar de um departamento para outro, tá? Quando se fala de ofício, gente, aí nós já temos algumas regras um pouco mais exclusivas, vamos dizer assim, desse setor. Então vamos apagar esse relatório aqui e vamos montar aqui nessa página um ofício, tá? Então o começo é parecido. Então vou começar aqui, ofício. Tá? Vou colocar aqui a mesma fonte, né? Arial 12, tá tudo bem. Vou colocar ele aqui negrito no começo da nossa página, tá? Bom, agora o ofício, gente, existe mais de um tipo de ofício, como eu falei para vocês, às vezes você vai ter que se adequar ao tipo de órgão lá que você vai mandar o ofício. Mas um modelo hoje de ofício que tem que ser usado, muitas vezes ele começa da seguinte fórmula, ó, você já vai mudar até a configuração de margem. Você pode configurar, por exemplo, a margem direita com 1,5 e a esquerda com 2,5. A margem direita ela vai ser um pouco menor do que a margem esquerda, no caso do ofício. A margem esquerda geralmente ela é maior, tá? Superior, o ofício também ele tem outro detalhe. O superior aqui, gente, muitas vezes, ó, então vai ser mais ou menos assim, ó, vamos lá, ó. Então vou aqui em margens, tá? Margens personalizadas. Então eu vou colocar margem superior 5,5, ó, ele dá um espaço maior. Inferior 2,5, margem esquerda 1,5, margem direita 2,5, tá? Então é assim que nós vamos fazer o nosso ofício. Ó, já mudou tudo aqui nossas páginas, porque eu estou usando o mesmo arquivo para explicar para vocês. Então vamos lá, então você já nota aqui, olha só o espaço grande que deu aqui, gente, ó, entre a borda da página até lá onde eu começo a digitar. Então o ofício ele tem essa característica. Posso fazer assim, mas nesse caso eu vou deixar ele padrão mesmo, tá? Muito bem. Posso fazer aqui como eu posso até usar ele também assim, gente, não tem problema, tá? Mas esse aqui eu vou deixar do jeito que estava centralizado. Aí você vai identificar primeiro quem está emitindo o ofício, tá? Então ó, você vai dar um espaço aqui e vai colocar lá, Indústria Ramos S.A., por exemplo, tá? Aí ele vem, ó, vou dar mais um espaço aqui, Campinas, Paulínia, depois vou colocar aqui, aqui ele tá, na verdade está se referindo da onde aquela empresa tem sede. Olha lá, vou colocar o local e a data. Aí geralmente você vai colocar 2 espaços e vai colocar o número do ofício, tá? E aí você vai começar com o conteúdo do seu ofício. Olha lá, ó. Então você dá mais 2 espaços aqui. Deixa eu só tirar o espaçamento, vamos colocar 0, né? Para a gente fazer só com a margem. Então, ó, senhor prefeito, né? Ó, dentro do planejamento de investimento social da nossa empresa, estaremos inaugurando no próximo dia 10 de junho, às 10 horas, a creche Criança Sadia, localizada na rua Emílio Rios, 125, edificação antiga dos nossos funcionários, que agora é concretizada. Gostaríamos de contar com a vossa esma para descerrar a placa e falar aos participantes sobre a importância da criação de creches nas empresas, pois sabemos que essa é também uma das prioridades do seu governo. Tá? Aí você dá 2 espaços aqui, depois do atenciosamente,
você vai colocar o espaço de assinatura, tá? E aí você vai saltar alguns espaços, no caso do ofício, aí você vai fazer o seguinte, ó, você vai vir aqui, vai saltar alguns espaços, e lá embaixo você vai colocar assim, ó, Excelentíssimo Senhor Paulo Soares Cunha, Prefeito Municipal de Campinas, tá? Então ficou mais ou menos assim o nosso ofício, ó, olha lá. Ó, uma grande margem aqui, tá bom? Na verdade faltou um espaço aqui, gente, ó. Você pode colocar 2 espaços aqui, vamos ver novamente. Tá lá. Muito bem, ó. Um grande margem aqui, percebe que a margem esquerda é menor do que a margem direita. Muitas vezes você vai notar que no ofício também eles gostam de usar aquela alinhamento justificado, tá? De forma que vai ficar assim. Olha lá. Então você deu um espaço grande em cima, a margem esquerda é menor do que a margem direita, tá? Espaço aqui também, como de costume, espaço para assinatura, aí você salta um espaço grande e lá no final você coloca, pode colocar até mais embaixo se quiser, bem na margem. Tá? Excelentíssimo Senhor, e você identifica para quem está sendo enviado o ofício. Esse é um modelo de ofício, mas eu tenho um outro modelo de ofício aqui, tá? Qual que é o outro modelo? Ele é parecido, ó. Esse você começa com ele assim, ó. Vamos apagar isso aqui. Vou colocar aqui ofício, o número do ofício. Tá? Em cima é a mesma coisa, bom. Aí eu vou identificar o local e data, então isso aqui não muda, 2 espaços, local e data. Agora eu vou dizer para quem que ele é direcionado, mais 2 espaços, senhor deputado. Tá? E agora eu vou vir com o conteúdo do ofício. Vou vir aqui, conteúdo do ofício. Tá? Muito bem, calma aí que a gente ainda vai formatar ele, gente. Bom, o que tem de diferente agora nesse aqui? Primeiro, gente, ó, nós vamos colocar nesse caso um espaçamento de parágrafo. Tá? Nós queremos 2,5 centímetros de parágrafo aqui, então eu vou selecionar todos esses parágrafos. Na verdade, eu vou selecionar tudo, né? Que aqui nós vamos ter um parágrafo de 2,5. Como que eu faço isso? Depois de selecionado, eu posso clicar com o botão direito, parágrafo, uma das maneiras mais fáceis. Tá? E eu venho aqui e defino à esquerda, olha, que eu quero 2,5 centímetros. Tá? É uma das formas de eu fazer isso, ó, 2,5 centímetros. Opa, só que ele mudou tudo. Vamos lá ver o que eu fiz errado. Parágrafo. Não, na verdade esse aqui é recuo, gente. Tá? Então, para a gente fazer o parágrafo, você vem aqui, ó, primeira linha, e aqui você define como 2,5 centímetros na janela do parágrafo. Tá? Olha lá. Ou uma outra forma é você selecionar, tá? Por exemplo aqui, ó, você seleciona, vou pegar só esse aqui para testar, e vai, tá vendo esse pontinho aqui em cima onde está meu mouse? Você clica ele e arrasta, ó, aí ele vai dar o parágrafo do tamanho que você quiser. E você vê que ele está mexendo só na primeira linha, tá? Como a gente solicitou. Então tá aí, muito bem. Outra coisa, gente, vamos só aqui, corrigir aqui, tá? Outra coisa que você vai notar, como ele é um ofício mais longo, aqui no primeiro ele não tem número, mas a partir do segundo parágrafo você enumera lá, 2, 3, você vai enumerar os parágrafos, tá? E aqui tem que ser tudo um tipo de linha só, de um único tamanho de linha e um único tamanho um único tipo de fonte. Então vamos pôr tudo 12. Na verdade eu vou colocar nesse aqui, gente, o Times New Roman. Vamos lá, ó, Times New Roman, tamanho 12, tá bom? Inclusive até o ofício lá em cima ficou dessa forma. Joia. Tá dando um espaço aqui, vamos tirar. Aí. Agora nós vamos fazer aquela parte final igual tinha no outro, né? Que você vai identificar para quem que é. Então a mesma coisa, você vai saltar vários espaços até próximo do final e você cola aquele conteúdo lá no final, tá? De forma que o nosso ofício vai ficar assim. Só vamos respeitar o parágrafo aqui, só um instante, volta lá. Você vem aqui e vamos colocar 2,5 também, para ficar tudo com a mesma formatação.
Agora sim, vou visualizar. Está lá o nosso parágrafo. Ó, então assim é um ofício. Percebe um grande espaço em cima, né? As margens são diferentes igual aquele outro. Aqui a esquerda é menor do que a direita. Nesse caso, gente, esse aqui a gente chama que é um ofício mais padrão, um ofício mais tradicional, tá? Você vai seguir esse modelo. Ele vai ter uma margem na primeira linha, ó, de 2,5. Os parágrafos a partir do segundo são enumerados. E você vai saltar no final e lá no finalzinho da folha você identifica para quem está sendo enviado esse ofício. Ok?